Depois de um mês inteiro voltado aos cuidados das mulheres com Outubro Rosa, estamos em novembro e a pauta mudou. Agora é a vez dos homens prestarem atenção na sua saúde e a gente está aqui com o doutor urologista, doutor Tiago Costa, que vai explicar um pouquinho para a gente do que se trata o Novembro Azul e que cuidado você tem que ter. Olá, doutor Tiago, tudo bom? Tudo bem. Doutor Tiago, primeira pergunta. Há toda uma mitologia, todo um medo, um receio dos homens de fazerem o exame. Por quê? Isso é real? E até que ponto isso prejudica o diagnóstico? Então, há todo um foco de que deixou de ser mito, é uma coisa entre mito e folclore em relação a essa avaliação. Mas assim, o toque retal é extremamente importante na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. E essa celeuma toda se criou naquela história da masculinidade, até mesmo de brincadeira entre os pacientes, termina que criou-se esse mito. Mas hoje em dia, com campanhas de conscientização, como a própria campanha do Novembro Azul, a gente consegue desmistificar e abranger cada vez um número maior de homens para que façam o cuidado com a sua saúde. Que a gente no Novembro Azul enfatiza muito a questão do câncer de próstata, mas é uma campanha para a saúde do homem em si, porque o que nós observamos na verdade é uma certa resistência do homem até de procurar um médico. Às vezes a gente encontra pacientes aí com 60, 70 anos que nunca vieram ao médico porque acham que nunca sentiram nada, não deveriam procurar. E quando a gente sabe que, na verdade, o melhor remédio sempre é a prevenção. Exatamente. Existe uma série de doenças silenciosas, além do próprio câncer. Tem diabetes, tem pressão alta, que os sintomas são tão diluídos que a pessoa diz assim, não, eu estou passando um pouco mal, mas não sabe direito o que é. Quando vai ver, já é um problema mais sério. Outra coisa, doutor, o exame de toque retal, famigerado exame de toque retal, tão temido pelos homens, é o primeiro exame a ser feito? O paciente já chega no consultório e já é submetido a esse exame? Como é que é? Então, após a avaliação clínica, na verdade, quando nós fazemos a anamnese e avaliamos, porque às vezes o paciente também, isso é importante você perguntar, porque às vezes o paciente chega e já acha que vai direto fazer o toque. Não é assim. Como realmente nós urologistas estamos voltados, na verdade, para a saúde do homem como um todo, nós fazemos uma avaliação clínica e daí ou faz o exame de toque nessa consulta inicial ou no retorno quando ele traz os outros exames que são solicitados, como o PSA, que sempre deve ser solicitado também, né, que é o exame do sangue, junto com as outras avaliações, como hemograma, glicemia, esse tipo de coisa. Aí a gente vai partir agora para quem realmente precisa. A gente sabe que tem uma faixa etária para os homens começarem a procurar esse tipo de exame. Quem tiver agora no Novembro Azul, quem já tiver na faixa etária, é bom se ligar e procurar assistência. Qual é a idade recomendada para o homem começar a se cuidar, começar a procurar esse tipo de problema? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem aos 45 anos ele deve fazer uma primeira consulta com o urologista. Não necessariamente esse homem vai fazer o rastreamento para o câncer de próstata. Por quê? Porque se ele for considerado de baixo risco são aqueles pacientes que não têm principalmente histórico familiar de câncer de próstata, ou seja, pai, irmão, que tenha diagnóstico. Então esse homem ele só vai precisar fazer a avaliação anual a partir dos 50 anos de idade. Se ele tiver algum fator de risco, aí ele já a partir dos 45 anos ele deve fazer esse acompanhamento anual. Certo. Fora esse tipo de paciente que já tem uma coisa, existe algum sintoma que os pacientes precisem ficar atentos? Existe algum sintoma que já denuncia a presença de algum problema, um câncer ou não sei? Infelizmente, realmente, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Então, quando vai aparecer algum sintoma, normalmente já é um estágio mais avançado que a cura não é mais possível. Então, por isso que a gente ressalta realmente essa questão da avaliação mesmo naquele paciente assintomático. Eu sempre digo para os meus pacientes, use a campanha do Novembro Azul como o marco. Então, um lembrete, exatamente. Deu novembro, então
tá na minha época de fazer, não necessariamente que seja em novembro, deixa para vir em dezembro, às vezes eles preferem vir em janeiro porque estão de férias, alguma coisa do tipo. Mais fácil. Mas que seja só o lembrete para que todo ano, mesmo aquele homem que esteja bem, mas que já esteja na faixa etária que nós já comentamos, lhe faça a avaliação adequada. Então vamos lá, deixa eu me colocar no lugar desse paciente. Eu já tenho mais de 50 anos, não tenho histórico nenhum, já tenho mais de 50 anos, começou o Novembro Azul, eu quero me cuidar. Como eu faço para ter acesso a esse cuidado dentro do Sistema Único de Saúde, por exemplo? Eu não sei se eu teria como descobrir isso pra gente. Então, aqui em João Pessoa nós temos 2 hospitais que tratam de oncologia, de câncer, né? Que é o Hospital São Vicente de Paula, que eu trabalho lá, e o Napoleão Laureano. Esses 2 hospitais, eles fazem ações do Novembro Azul. Eu sei do São Vicente de Paula, por exemplo, que será no dia 22 desse mês, uma quinta-feira. Então, nesse dia da ação, serão feitas as consultas com a equipe parte da equipe da urologia e também será disponibilizado alguns exames de PSA. O Laureano também faz ação semelhante, eu só não vou saber te informar a data. E durante o ano inteiro, o caminho é o caminho via o posto de saúde da família. As USFs. Exatamente, que é feito um encaminhamento pelo médico da família, o médico da comunidade, que é feito um encaminhamento para o urologista, que aí esse homem ele vai entrar na rede, que são justamente o Laureano, o São Vicente, o Santa Isabel e o HU, que tem um urologista que faz as consultas clínicas. É interessante quando esse homem for para a consulta já ir com a dosagem do PSA, porque aí já facilita. E esse exame pode ser solicitado pelo médico clínico do posto também. Durante o Novembro Azul a gente fala muito sobre o câncer de próstata, mas existe alguma outra doença que possa ser detectada nesse tipo de exame? Como é? Tem algum outro problema que seja muito recorrente aos homens que talvez esteja passando desapercebido? Sim, em relação ao crescimento benigno da próstata, que às vezes esse homem fica sintomático em relação à maneira de urinar e dá até medo nesses homens achando que é alguma coisa relacionada a câncer, que é uma situação benigna, mas que interfere bastante. É incômoda. Interfere bastante na qualidade de vida dele. Então é importante nesse período, já que a atenção é voltada tanto para a próstata, avaliar também essa condição, para que, mesmo que esse homem não tenha diagnóstico de câncer, a gente possa tratá-lo de maneira adequada. Dá mais qualidade de vida claro. a esse paciente, exatamente. Tem algum número que o senhor possa passar para a gente? Por exemplo, quantos pacientes de câncer de próstata são detectados aqui na Paraíba, aqui no Brasil, para a gente ter uma noção de quantas pessoas estão passando por esse problema? Bom, os dados mais recentes, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum nos homens, só perde para o câncer de pele. Na Paraíba, estima-se que esse ano haja cerca de 300 óbitos pelo câncer de próstata. E se nós pegarmos um universo de cada 6 homens, um vai ser diagnosticado com câncer de próstata. Então a incidência é uma incidência considerável e é uma doença que é totalmente curável quando diagnosticada precocemente. Então, se a gente for pegar o número, mais de 90% de chance de cura nas fases mais precoces. Então, por isso realmente que é muito importante essas campanhas de conscientização. E o tratamento é um tratamento feito. A gente fala sobre o tratamento do câncer, algumas pessoas têm medo de ser um tratamento muito agressivo, mas já me passaram que também é feito à base de radioterapia, que não seria necessário quimioterapia. Como é esse diagnosticado o câncer, como é feito o tratamento? Isso, tratamento curativo, nós temos 2 opções. Ou a cirurgia, que é a cirurgia que retira toda a próstata, ou a radioterapia, que é também uma terapia local, não tem realmente aqueles efeitos sistêmicos tão temidos da quimioterapia. E daí a opção de qual tratamento fazê-lo entre a cirurgia e a radioterapia é uma opção do paciente. Claro, se ele tiver condições clínicas para a cirurgia. Tem aqueles casos que é um paciente já com a saúde um pouco mais comprometida e que não tem como operar. Mas quando a grande maioria dos pacientes são aqueles pacientes rígidos,
sem nenhuma comorbidade grave, é uma escolha dele mesmo entre fazer ou a radioterapia ou a cirurgia. A cirurgia de retirada de próstata tem algum grande impacto na vida desse paciente? Por exemplo, ele teria algum déficit na sua vida sexual, na sua masculinidade, algum problema assim ou não? Continua tudo normal? Na verdade, eu diria o tratamento do câncer de próstata, porque é uma coisa que é peculiar também à radioterapia, que pode acontecer, ele pode impactar sim, tem algumas comorbidades mais comuns. Que são duas, na verdade, em relação à função sexual, à potência mesmo. Então, aí tem uma incidência de entre 20% e 30% de disfunção erétil. Isso vai depender também de como é essa função sexual nesse paciente previamente, e também o grau e como se encontra a doença. Se a doença for em estágio mais avançado, o tratamento realmente tem que ser um pouco mais extenso, digamos assim, termina tendo uma chance maior de ter essa disfunção. E também a incontinência urinária, que é a perda de urina sem sentir. Às vezes o homem que se submete ao tratamento, ele pode ficar tendo perda de urina com necessidade de uso de fralda ou de algum forro protetor. Eu sempre falo aos meus pacientes que, claro, isso é inconveniente e é importante ele saber antes do tratamento que isso pode acontecer, mas que isso também tem tratamento e que ele pode sim ter uma qualidade de vida satisfatória tanto em relação à vida sexual quanto essa questão da maneira de urinar, estando curado do câncer. Ou seja, tratamento tem, o tratamento após o tratamento tem. A gente faz aqui um convite, Polêmica Paraíba, o Dr. Tiago Costa faz um convite para você, homem, compareça às USFs, compareça a esses mutirões de exames, cuide-se. Geralmente tem muita gente que espera que você viva bastante, viva bem, e como ele garantiu aqui, viva com qualidade de vida. É isso. Cuide-se, aproveita o Novembro Azul para ter esse lembrete no seu calendário. Não deixe essa data passar.